Salmo 115. São 18 versículos, mas nós não vamos utilizar, como já disse, todos os versículos. Vamos ler o primeiro versículo, depois vamos ler o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Depois vamos ler o 11 e depois o 13. Salmo 115. Diz assim o texto sagrado: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Versículo 11. Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grandes. Este salmo, para hoje, tem algumas particularidades. Primeiro, eu acho que já foi noticiado em todo o Brasil, e em especial na Bahia, a canonização de Irmã Dulce, a baiana, a religiosa Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, que morreu há 27 anos atrás, mas que hoje, no horário de Brasília, às 5 horas da manhã, estava sendo reconhecida ou canonizada. E esse texto em si veio ao meu coração e eu comecei a associar, li muita coisa. Eu gostaria de fazer uma exposição nesta noite, eu espero ser o mais claro possível. O livro de Salmos, como eu sempre tenho dito, tem algumas características em particulares. Primeiro, porque ele cobre um período muito longo. E quando você olha para esse salmo em especial, nos mostra bem claro, e o salmista foi muito claro em dizer, mostrou bem claro qual era a diferença entre os ídolos feitos de prata e de ouro e o Deus verdadeiro. Quando em si você olha, e principalmente, só para você ter uma ideia, voltando ao assunto inicial, quando eu disse, chamei a atenção, quando nós somos, de alguma forma, todo dia lembrado que a primeira santa brasileira estaria sendo canonizada, por incrível que pareça, é a primeira santa nascida no Brasil, mas no Brasil já foram canonizados 36 santos, ela foi a 37ª. E tem algumas características em particular que a Igreja Católica criou, isso possivelmente, ninguém sabe, a começar e até tem a congregação para os assuntos dos santos, e é um processo muito longo, segundo eles, diz que muito exaustivo, com muita pesquisa, com muitas investigações, teólogos, médicos, o que você imaginar. Hoje foi canonizada a Santa Dulce, e de alguma forma as pessoas logo indagam, e aí nós podemos até contemplar, por incrível que pareça, chama a atenção, até os não religiosos, considerados ateus, e que não se envolve com nenhuma religião, estava lá sendo inclinado na missa de canonização a Dulce. Isso porque eu e você pagamos a passagem deles. Foram 44, 2 aviões da FAB. Levaram os religiosos de plantão, pessoas que são comunistas e que são ateus literalmente, mas que foram por quê? Porque tem diária, porque tem o hotel, porque tem um avião da FAB, e que até adiaram a votação no Senado por causa da canonização. Mas o nosso assunto não é esse, porque se possivelmente a começar do Papa e a começar de Irmã Dulce, poderia levantar e dizer, olha, vamos ficar aqui logo com esses corruptos e vamos canonizar, ou
encanar eles, mas não vem ao caso. Mas tudo bem. Quando nós olhamos principalmente aqueles assuntos que fogem à regra, por quê? Porque essa congregação de assuntos de canonização estabeleciam as regras, e as regras há anos atrás todo santo só era canonizado depois de 100 anos de mortos. Depois foi se dando, como eles chamam assim, uma flexibilidade. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro santo que fugiu toda essa regra e que até hoje não se bateu esse recorde, ele foi canonizado menos de um ano, que foi Santo Antônio de Pádua. Imagine só, a regra dizia que era 100 anos depois, critérios estabelecidos pelaquela mesma congregação. Mas não somente isso, são fatos e são casos que fogem à regra. Como assim, pastor? José de Anchieta. Primeiro requisito para se canonizar alguém é o testemunho de milagres. E José de Anchieta, por incrível que pareça, é um santo que nunca fez milagre. Passou 3 décadas sendo investigado, nunca se declarou o milagre dele, nunca teve testemunha. Para aqueles que gostam de história, José de Anchieta foi o fundador da cidade de São Paulo, mas o Papa Francisco, em 2014, achou por bem de, numa canetada por decreto, disse: pronto, a partir de hoje ele é santo. Não precisa nem mostrar que é milagre. Mas não somente isso, vieram tantos outros, e quem não lembra da época das cruzadas? Mas aí nos chama a atenção por alguns detalhes. Quais, pastor? A gente imagina que muitas vezes há um grupo muito seleto de santos, mas é engano. A cada dia são canonizados. E só para vocês terem uma ideia, nunca se canonizou tantos santos na história da Igreja Católica. João Paulo II canonizou 482 santos. Bento XVI canonizou 45. Já o Papa Francisco, esse que ainda está aí como Papa, já canonizou 894. E aí muitas vezes é estranho, porque nem a própria Igreja Católica sabe quantos santos existe. Por que isso, pastor? Porque até no calendário católico, para cada dia há pelo menos 5 a 6 santos diferentes. Se você multiplicar 365 dias por 4 santos, dá santo que não acaba mais. E aí, por aqueles que ficaram fora da lista, se criou o dia de todos os santos. E aí vai mais ainda algumas informações. Em 1967, o Vaticano queria saber quais os santos que são venerados como santos, são reconhecidos como santos, tem capela como santos, tem igreja como santos, tem altar como santos, tem romaria como santos, e nunca existiu na história. E aí se descobriu 73 santos que nunca existiu, a começar de São Jorge, e que é o padroeiro dos bombeiros, que é o padroeiro dos corintianos, e que nunca existiu na história católica. Por mais que quiseram fazer uma barberagem, mas São Jorge nunca existiu. Não somente nisso, mas vai também a Santa Efigênia, nunca existiu, e tantas outras que foram surgindo na história, por alguém achou, e aí foi diversificando. E por que eu quero dizer isso? Porque o Salmo nos chama a atenção, e principalmente quando o salmista, ele quis mostrar de maneira bem clara, e se pudéssemos dar um título ou um tema a desta mensagem, esta reflexão desta noite, nós daríamos: a glória é somente de Deus, e Ele não abre mão disso. Quando você olha no versículo 1, diz: a glória não pertence aos homens, o Deus no céu é o único digno de louvor. E o que é que o salmista diz? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Podem até os descrentes perguntar: onde está o teu Deus? Se você olhar, o que é que o versículo diz? O versículo 2: porque os dirão os gentios: onde está o seu Deus? Muitas vezes nós somos questionados, não é somente na época do Salmo. Esse Salmo aqui foi escrito há 2.900 anos, para ser mais preciso, 2.700 anos. Aí você pergunta: será que hoje ainda não somos desafiados quando alguém pergunta: onde está o seu Deus? Diante de catástrofe, diante de calamidades, diante de terremotos, diante de fome, de miséria, normalmente alguém questiona: onde está Deus? E aí
eu quero lembrar um caso verídico e clássico, possivelmente você já deve ter lido, quando a filha de Billy Graham, pouco tempo depois daquela catástrofe de 11 de setembro de 2001. Quem é que não lembra, ao vivo e a cores, num reality show, um programa ao vivo, a jornalista, ela foi bem clara, Jane Clauson, perguntou para a filha de Billy Graham, Annie Morron Graham Lotz. Ela fez a seguinte pergunta, a seguinte indagação, de maneira bem de supetão: como Deus permitiria algo tão terrível assim? Onde é que estava Deus? Olhando bem nos olhos, e a câmera fechou no rosto da filha de Billy Graham. Annie, você nota, se alguém quiser ver e rever o vídeo, tem no YouTube disponível, ela baixou a cabeça por alguns segundos. Possivelmente alguém indagava, ela não vai ter resposta, porque foi muito enfática. Onde estava Deus neste momento? Por ver mais de 2.600 pessoas sendo mortas, quando num ataque terrorista 2 aviões foram lançados nas Torres Gêmeas, e as pessoas só souberam a notícia: olha, bombeiros, olha, trabalhadores, olha, jovens, senhoras, senhores, foram 2.600, e se não me falha a memória, 64 pessoas. E ela foi muito direta: onde estava Deus nesta hora? Pergunta difícil para se responder. Só com a ajuda de quem? Deste mesmo Deus. Se você olhar bem claro, ela abaixou a cabeça por questão de segundo. Até a gente imagina que ela estava orando. No mínimo, como todo crente que passa dificuldade num momento desse, a única coisa que a gente pode pedir é o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu possa responder à altura. E aí, de maneira brilhante, ela dá primeiro, antes de dar a resposta, ela faz uma reflexão com ela. E por incrível que pareça, ela começou assim: olha, eu creio profundamente que Deus ficou triste com o acontecimento, tanto como nós, que estamos ainda perplexos, tentando diluir todas essas notícias e acontecimentos. Já ouvimos histórias diversas, de pessoas que choram ainda pelos mortos, de pessoas que estão com traumas, de pessoas que estão sendo tratadas psicologicamente, de pessoas que não vão superar tão facilmente. E ela começou agora a fazer uma exposição belíssima. De uma hora para outra, aquela mulher disse: olha, eu sei que você conhece a história americana. Por anos nós temos dito que Deus não deveria mais interferir nas nossas vidas, nas nossas escolhas, e pedimos a Ele para sair das nossas vidas. E aí ela disse: quem é que não lembra quando uma americana foi à Suprema Corte pedir que pudesse rever a não mais a leitura da Bíblia na escola? Algo que nós faríamos todos os dias, antes de começar qualquer aula. Mas ela foi na Suprema Corte, e de maneira unânime, todos acharam, e a discussão era bem clara: por que permitir a leitura da Bíblia por tantos anos? Se não pode ler o Alcorão, se não pode ler o livro espírita, se não pode ler sei lá o quê, e somente a Bíblia. E naquele dia todos nós americanos apoiamos aquilo, porque é a liberdade que nós queríamos, e tiramos a Bíblia das escolas americanas. Não demorou muito tempo, quando o doutor Benjamin Spock, ele disse que nós não deveríamos corrigir os nossos filhos. Sabe por quê? Porque isso traria traumas, e de acordo com a psicologia, aquela criança possivelmente na adolescência, ou talvez na juventude, ia ter um distúrbio e poderia ser em potencial um serial killer ou sei lá o quê. E nós ouvimos aqui Dr. Spock, uma celebridade, um PhD. Você já imaginou? Era o pediatra do momento, era alguém que conhecia todos os anseios e desejos de uma família americana. E ela começou a dizer: olha, Dr. Spock, de maneira muito clara, disse para a gente: nós não podemos mais disciplinar os nossos filhos. Onde a família americana era tão costume, de acordo com a palavra de Deus, que não tire a vara sobre o teu filho até que ele aprenda. Mas nós achamos o discurso tão bonito, e a partir daquele dia foi estabelecido nas escolas, foi estabelecido em qualquer comunidade, que não podia mais encostar a mão nos filhos. E se porventura ele fosse em qualquer corte americana e dissesse assim: meu pai me olhou atravessado, era um processo contra ele. Nós achamos isso. Não demorou muito tempo, o filho de Dr. Spock
se suicidou. E a carta que deixou para o seu pai era: não tenho prazer na vida, porque não me deram limites. E por não me dar limites, eu não sei mais o que fazer. Dr. Spock, que era tão conhecido, celebridade, muitos livros publicados, já não teve mais prazer em discutir as suas ideias, porque ia começar de casa que não deu resultado, esta liberdade que deu. E aqui, naquele mesmo dia, estava ainda expondo e dizendo: nós ouvimos depois, quando algumas americanas foram para a frente da corte, pedir a liberdade de ter o domínio sobre o seu corpo, e foi aprovado na lei americana, e pelo menos em quase os 50 estados americanos, a liberdade a se abortar. Nós dissemos e aceitamos isso. Era um discurso moderno. As nossas filhas podiam agora abortar, as nossas filhas podiam agora dar fim à vida de um ser tão sensível. Nós achamos isso muito belo. E aí ela continuou a dizer, antes de responder onde estava Deus, eu quero dizer o seguinte, que nós expulsamos a palavra de Deus da escola. Nós não permitimos mais orar na escola, porque alguém diz não se deve mais orar. Nós temos a liberdade agora para desde Alá, ou sei lá quem, e por que nós teríamos que orar? E nós proibimos aos nossos filhos orar. Nós permitimos que as nossas filhas abortassem. E outra coisa mais, começou agora o discurso dos pais americanos, não somente incentivar os filhos a irem para as casas noturnas, mas oferecia camisinha para que eles pudessem transar quantas vezes quisessem. E aí ela encerrou, antes de fazer a sua colocação, a sua resposta, disse: olha, nós expulsamos Deus das nossas escolas, nós expulsamos Deus das nossas salas de casa, nós expulsamos Deus da nossa vida. Nós dizemos claramente para Ele: nós não queremos mais o Senhor aqui. E Ele, como um gentleman, como bem educado, apenas se retirou. E a pergunta que você me faz é: onde estava Deus? Eu vou lhe responder. O eterno Deus, o poderoso Deus, estava sentado no seu trono de glória, vendo tudo aquilo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque de que queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. E é por isso que esse texto é bem claro, dizer: diz os gentios, onde está o seu Deus? Mas no versículo 3 dá a resposta: o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que Ele agradou. Sabe por quê? Porque as nações têm os seus ídolos. E quais são os ídolos dessas nações? São prata? São ouro? Obras de quê, irmãos? Das mãos dos homens. E aí ele faz uma descrição de como é nas mãos dos homens feito. E aí ele fala: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E aí o salmista é bem claro em dizer que é totalmente diferente do nosso Deus. Enquanto os ídolos deles têm boca, mas não fala, o nosso Deus tem boca e fala diariamente. Através da sua palavra, quando nós abrimos a palavra de Deus, louvado seja Deus, nos seus 66 livros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 40 autores, 40 escritores diferentes, 1600 anos, onde você vê entrelaçado, louvado seja Deus, tudo combinado, tudo de forma muito clara, onde você pega o primeiro livro escrito da Bíblia, o livro de Jó, onde no capítulo 9, versículo 2, faz uma pergunta, e de maneira bem clara, Jó pergunta: como, pois, se justificará o homem diante de Deus? Passa-se 1600 anos. Paulo, sem conhecer Jó, sem conhecer os escritos de Jó, dá a resposta a essa pergunta. Romanos capítulo 5, versículo 2. Sabe o que é que Paulo escreve lá? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Você nota que tem alguém por trás disso. É por isso que é o único livro que você todo dia convida o autor para sentar do seu lado, para dizer para ele: Senhor, eu quero entender isso. E ele lhe revela de maneira clara. Meus irmãos, quando eu tenho a oportunidade de abrir a Bíblia todas as manhãs, quando eu tenho a oportunidade de ler a Bíblia, é satisfação. Quando nós podemos ver Ele passear pela Bíblia, mostrando a sua bondade, mostrando o seu zelo, mostrando que Ele é zeloso e é misericordioso. Quando o salmista diz assim: ó, os ídolos dele têm boca, mas não fala, está dizendo: o nosso Deus tem boca e fala. Ele falou para Abraão, Ele falou para Isaac, Ele falou para Jacó, Ele falou para Moisés, Ele falou para Daniel, Ele falou para todos os profetas e fala para nós ainda nos dias de hoje. Feliz de nós quando chegamos na igreja, não é porque o pregador falou, mas é porque Deus falou. Quando o pregador fala, não tem sentido nenhum.
Quando o pregador fala, não tem um porquê. Quando o pregador fala, não edifica. Mas quando Deus fala, é diferente. Sabe por quê? Porque Ele molda, modifica, transforma nossas vidas. Quem é que não lembra de tantos personagens bíblicos? Quem é que não lembra de tantas pessoas que puderam dizer assim: o Senhor falou comigo? Louvado seja Deus. Por isso que o salmista, quando ele diz tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, o nosso Deus vê, e vê todas as coisas. Ele olha para mim, olha para você. Muitas vezes você até pensa que é um desconhecido no meio de uma grande multidão. Talvez você olhe para você todos os dias e diz: as pessoas não reparam em mim, as pessoas não percebem, não sabem nem o meu nome, não sabem nem quem eu sou. Mas sabe de uma coisa? Deus lhe conhece a cada partícula do seu corpo, conhece cada momento da sua vida. Ele sabe o seu deitar, Ele sabe o seu falar, Ele sabe o seu pensar. Aquilo mesmo que você ainda nem falou ou pensou, Ele já sabe. Ele vê todas as coisas, e Ele sabe quem é que precisa dEle. É por isso que o nosso Jesus, que é Deus, no momento da ressurreição, Ele procurou a quem? Ele não procurou Pedro, Ele não procurou João, Ele não procurou Bartolomeu, Ele não procurou Filipe, Ele não procurou Mateus, Ele não procurou nenhum dos apóstolos, mas Ele procurou quem? Dois desconhecidos, Cleopas e o outro que nem nome tem. Aqueles dois fizeram um projeto para ir para Emaús. Eles disseram: olha, mataram meu Senhor, agora é a nossa vez, vão nos matar também, vamos embora para Emaús. Passa o primeiro dia da ressurreição, o dia todo andando, e sabe do lado de quem? De Jesus, sem conhecer. Você sabe o que é interessante? Eles começaram o caminho para Emaús, 18 quilômetros, e agora eles começaram logo cedo. Você já imaginou um viajante, que eles pensaram que era um viajante, se aproximar deles e perguntar: o que é que vocês estão conversando? Eles viraram assim para aquele viajante sem reconhecer, e disse: não sabe os últimos acontecimentos? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Em cada esquina é o comentário, em cada momento é o comentário, todos em si sabem disso, e você não ouviu falar? Diz o texto assim, ó: e Jesus falava com eles tudo o que estava previsto acontecer. E é o seu diálogo bem claro: mas estava escrito nos Salmos, estava escrito nos profetas, estava escrito sobre isso. Diz o texto que eles passaram o dia todinho andando. Quando terminava o dia, já finalzinho da tarde, início da noite, eles chegam na entrada de Emaús. Diz o texto assim, ó: e Jesus, fazendo menção de seguir caminho, aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro não tem nome, faz um convite inusitado: fica conosco, Senhor. O dia já se declinou, já está indo embora, a noite já se inicia. Diz o texto que Jesus, atendendo o convite deles, foi até a sua casa. Diz o texto que quando ele pegou o pão e tendo dado graças, os olhos daqueles dois discípulos abriram. Diz o texto assim, ó: e como escama caiu dos seus olhos. E o diálogo agora era entre os dois, e os dois agora disseram: olha que coisa gostosa, é o Senhor que esteve conosco. É por isso que o nosso coração ardia, é por isso que cada palavra fervia, cada palavra que nós ouvíamos era Ele. Aí agora eles fazem um projeto, sabe de quê? De voltar para Jerusalém. Interessante, sabe por quê? Eles estavam com medo, e não vieram de noite por causa dos salteadores, mas naquele dia voltaram de noite. Possivelmente quando chegaram em Jerusalém de volta, já era por volta de 1 hora, 2 horas da manhã de segunda-feira. E diz que no momento que eles reuniram com os discípulos, olha, nós vimos o Senhor, caminhou conosco o dia inteiro. E aí diz que Jesus apareceu, e disse o que? Aquilo que enche a nossa alma: paz seja convosco, louvado seja Deus. Independente da guerra, independente do momento, independente da situação, independente do ambiente. Quando ele diz assim, paz seja convosco, é diferente, porque ele diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Quando o salmista diz, tem bocas mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouve, aí nós lembramos daquilo que ele diz, o quê? Meus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para não poder salvar. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. E o salmista ainda prossegue no versículo 7: tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí ele estabelece um castigo: tornem semelhante a eles quem? Esses ídolos, os que fazem, assim como todos que nele confiam. Você sabe o que quer dizer isso? Quantos te digam a verdade? E é interessante isso. Ontem, quando a gente assiste a reportagem, vi milhares de pessoas
Irmãos, centenas de milhares de pessoas caminhando a pé numa romaria para Aparecida. Aí você diz, que cegueira espiritual. Como é que a pessoa em si, numa jornada, não somente a distância a pé, mas passar 4 horas para ver uma suposta imagem que está lá numa redoma de vidro blindado, e passar 4 horas apenas para alguns segundos e possivelmente tirar uma mera foto no celular? Mas eles com tanta lágrima que muitas vezes eu me emociono. Você já imaginou isso? Aí você diz assim, meu Deus, quanta cegueira. Por isso que nesta noite eu louvo a Deus, porque cego eu era, mas agora eu posso ver o meu Senhor. Eu era possivelmente cego de todas as formas possíveis, mas as escamas caíram e hoje eu posso ver o meu Senhor, que tem boca, que tem ouvidos, que tem pés, que tem mãos, e é totalmente diferente desses ídolos. Mas quando diz assim, Deus é o nosso auxílio e o nosso escudo. Se você reparar bem o nosso salmo, que nós estamos refletindo, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. E Deus é auxílio e escudo de quem? Primeiro de Israel. Veja no versículo 9 o que é que diz. Israel, confia no Senhor. Ele é o quê? O seu auxílio e o seu escudo. Se você olhar no versículo 10, repete de novo. Casa de Arão, faz o que, irmãos? Confia no Senhor. Ele é o quê? O seu auxílio e o seu escudo. No versículo 11, repete de novo, e agora de maneira abrangente. Para quem, pastor? Para todos aqueles que temem ao Senhor. Diz o quê? Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o quê? O meu auxílio e o meu escudo. Por quê, pastor? Porque quando nós confiamos no Senhor e temos Ele como nosso auxílio, como nosso escudo, irmãos, Deus nos abençoa. Porque a promessa é bem clara. Se você reparar no versículo 12, Ele abençoa quem? Abençoará a casa de quem? De Israel. No versículo 12, a parte B, abençoará a casa de quem? De Arão. No versículo 12, no versículo 13, diz bem claro, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como que? Como grandes. E aí se encerra de maneira muito magnífica, no versículo 14, assim, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Deus fez os céus e a terra, sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Deus fez os céus e a terra para Ele, os céus são dos céus do Senhor. Versículo 16, parte B, mas a terra deu aos seus filhos os homens. Vamos adorar o Senhor enquanto nós temos o quê? Vida. Por quê, pastor? Porque os mortos não louvam o Senhor. Pastor, os mortos não louvam o Senhor. E aí é por isso que há uma grande diferença entre os ídolos que é feito, independente de quem seja, desde irmã Dulce ao Senhor morto. Já notaram que tem uma procissão anualmente do Senhor morto? Onde as pessoas carregam? E qual é a diferença, pastor? Enquanto estão servindo ao Senhor morto, nós servimos ao Senhor que é vivo. Enquanto estão carregando o Senhor morto, nós somos carregados pelo Senhor que é vivo. Nós não precisamos carregar as lamparinas ou velas ou algo parecido. Sabe por quê? Porque nós nele somos a luz do mundo. Aí está a grande diferença. É por isso que nós concluímos nesta noite, nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. E o convite é: louvai ao Senhor. E esse louvai ao Senhor na tradução hebraica é o que, irmãos? Os irmãos lembram? Louvai ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E o aleluia é interessante. É a única palavra que em qualquer idioma, qualquer dialeto, hoje no mundo pesquisado, a começar das línguas mortas, nós temos possivelmente 6.200 idiomas. Dialetos aí perdidos tem uma faixa de 300 a 400. Então quase 7.000 línguas diferentes. E nas 7.000 línguas diferentes, o aleluia, mesmo escrito de maneira diferente, é a única pronúncia que a pessoa entende em qualquer dialeto. Mesmo lá o caiapós, o índio caiapós, se ele citar a palavra aleluia, você entende. O alemão, você entende. O inglês, você entende. O japonês, ou seja, em qualquer língua. Ou seja, na única palavra, está dizendo o quê? Qual é o convite? Louvai ao Senhor. E louvai ao Senhor por quê? Porque Ele faz maravilhas. Louvai ao Senhor porque nos salvou. Louvai ao Senhor porque nos resgatou. Louvai ao Senhor porque nos libertou. Por isso que nesta noite nós proclamamos não um Senhor morto, mas um Senhor que é vivo. Essa é a grande diferença. Por isso que a glória é só de Deus, unicamente Deus. Que Deus em Cristo abençoe.
Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender e guardar essas verdades.